E aí galera, alô vocês, oi! Pessoal, a gente vai conhecer hoje como é que as nossas emoções são controladas, né? Qual a origem química das nossas emoções. Então isso ocorre a nível de neurotransmissores. E esses neurotransmissores são substâncias químicas que são liberadas nas sinapses. E esse aqui é o nosso assunto de nossa aula de hoje. Vamos lá! Então a sinapse, como vocês podem ver, é o espaço que vai existir entre o neurônio e mais alguma outra coisa. Quer dizer, que pode ocorrer a sinapse entre o neurônio e o músculo, a sinapse entre o neurônio e uma glândula, e pode ocorrer a sinapse entre um neurônio e outro neurônio, que é onde mais acontece, ok? Então, porque geralmente as pessoas se confundem e acham que a sinapse só ocorre entre neurônio e neurônio. Mas, nesse caso, existe aí as sinapses também neuromusculares, neuroglandulares. Entre neurônio e neurônio, a gente chama de neuroneural. Bom, as sinapses, elas são responsáveis por tudo aquilo que representa atividade neural. Então, quer dizer que para formar uma rede neural, aí um neurônio está sendo excitado, está sendo estimulado, e ali existem vários outros neurônios que estão interligados, formando uma rede neural. Como vocês podem ver na imagem, quer dizer que um neurônio gera um impulso, esse impulso se propaga para o outro neurônio, e essa propagação pode ocorrer de duas formas. A chamada sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica é aquela que ocorre entre um neurônio e outro neurônio. E aí vai existir um espaço bem menor ali, entre um neurônio e outro, e vai ocorrer por meio de modificações da membrana, chamadas junções tipo gap, e também proteínas chamadas de connexinas, ou connections. E aí o que acontece? Então, o impulso elétrico ele é passado de um neurônio para o outro. Para ocorrer o impulso nervoso, tem que ter abertura de canais de sódio, para daí ativar o neurônio e deixar o neurônio despolarizado. Lembra? Isso que é o impulso nervoso. Então, o que acontece aqui? Então, como vocês podem perceber na imagem, o neurônio está passando ali um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico, então, o impulso nervoso vai abrir ali o canal de sódio e, com isso, estimular o outro neurônio. E é assim que ocorre a sinapse elétrica. Já a maioria das sinapses, elas são chamadas de sinapses químicas. Então, quer dizer que no nosso cérebro, o que mais acontece aí são as sinapses químicas, que são aquelas mediadas por neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. E aí, como é que isso acontece? Então, bora fazer uma revisão rapidinha? Vamos lá. Como a gente pode perceber, o impulso nervoso é uma mudança de carga. Lembra? Uma mudança de carga elétrica que o sódio, que é positivo, entra na célula, gera o estímulo nervoso, gera o impulso nervoso. Esse impulso nervoso, natureza elétrica, se propaga até o final do neurônio. Chegando lá no final, é que tem ali as vesículas sinápticas, que é o que vocês estão vendo ali agora. As vesículas sinápticas, então, tem ali aquelas substâncias vermelhas que estão ali dentro, e elas vão chegar no final do neurônio, e lá no final vai ocorrer a liberação dessas substâncias. Essas bolinhas, então, aí são chamadas de vesículas sinápticas, e ali está ocorrendo a liberação do neurotransmissor. O neurotransmissor está ali ativando o outro neurônio, e com isso, determinando o potencial de ação nesse outro neurônio. Beleza? Então, isso que vocês viram aí é a sinapse. Para deixar mais claro e mais explicado, vamos ver isso aqui no quadro, para ver como é que isso acontece. Então, neurônio, dendritos, corpo celular, ou o soma. E aí o que acontece? Essa parte aqui é o axônio, e esse axônio, então, ele vai terminar, lembra que pode terminar em um só, pode terminar em várias terminações axônicas aqui. Vou colocar um só para a gente poder perceber o que vai acontecer. Então, quando ocorre o impulso, a carga aqui dentro se torna positiva, o impulso ele vai ativar aqui um canal chamado canais de cálcio, o cálcio vai entrar, e quando esse cálcio entra, ele vai empurrar as vesículas sinápticas para saírem da membrana do neurônio. Ó. Então é isso que vai acontecer aqui. A vesícula sináptica está aqui, o impulso abre o canal de cálcio, o impulso mais esse cálcio empurra essa vesícula sináptica para cá, e aí a substância química, que é um neurotransmissor, é liberada. E assim o que acontece?
né? Então a gente vai ativar a membrana do outro neurônio. Então esse outro neurônio tem aqui receptores para esse neurotransmissor. E assim o que acontece? Né? O receptor, o neurotransmissor se encaixa no receptor e aqui abre o canal de sódio para que ocorra um novo impulso nervoso. E aí, né, é isso que são os eventos que acontecem na sinapse. Então, o impulso nervoso chega até o final do axônio, empurra a vesícula sináptica. A vesícula sináptica, então, libera o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, ativa o receptor abre, né, vai fazer com que a proteína que está ali abra o canal de sódio, esse canal de sódio vai ser aberto, e aí com isso o sódio entra e gera esse impulso. Então, essas substâncias químicas é que são chamadas de neurotransmissores. Então, são esses caras aqui que vai determinar tudo na gente. Então, nossas emoções, se a gente está feliz, se a gente tem a sensação de prazer, de felicidade, de bem-estar. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com os neurotransmissores que são produzidos aí em nosso cérebro. Beleza? Vamos detalhar para poder a gente aprender como é que ocorre a ação das drogas, a ação dos remédios, né, sobre o nosso corpo, sobre as sinapses. Tá certo? Bom, o primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte, que neurotransmissor é a substância química que é produzida e secretada pelo neurônio. Esse é o primeiro passo. E que para cada neurotransmissor tem que ter um receptor ali específico na membrana do segundo neurônio. Bom, para isso a gente tem que começar a batizar as coisas aqui. Esse neurônio que está antes da sinapse, lembra? Isso aqui, esse espaço é a sinapse. E esse neurônio a gente chama de neurônio pré-sináptico. Então, neurônio pré-sináptico. Enquanto que o neurônio de cá, né, pós-sinapse, então a gente chama de pós-sináptico. Então, na membrana do neurônio pós-sináptico, onde estão lá esses receptores que vão abrir esse canal de sódio. Bom, Marconi, mas se eu deixar esses receptores aqui o tempo todo, o que é que vai acontecer? Problemas. Né? Porque, no caso, o músculo vai ficar contraído o tempo todo. Né? No caso, se for um neurotransmissor excitatório, essa excitação vai durar por muito tempo, isso vai ser problemas. Né? Então, tem que acontecer alguma coisa aqui para tirar esse neurotransmissor daqui. Então, aí existem enzimas que destroem os neurotransmissores. Então, por exemplo, a acetilcolina. Então, existe ali a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é a enzima que destrói a acetilcolina. E aí, quer dizer que tira a acetilcolina daqui e assim a sinapse termina, né? E aí não acontece mais o impulso para esse segundo neurônio, ou de repente para o músculo, por exemplo. Outro processo que acontece é que existe ali as células gliais. Então, algumas células gliais, principalmente ali os astrócitos, eles conseguem também armazenar ali alguns neurotransmissores, ou seja, tirar o neurotransmissor dali, e esse processo a gente chama de recaptação. Então, o que é recaptar? É meio que capturar o neurotransmissor e guardar ele ali e tirar da sinapse, tá certo? Bom, então as drogas, como é que elas atuam? Elas atuam impedindo essa recaptação ou impedem a destruição dos neurotransmissores. E assim eu potencializo o efeito daquele neurotransmissor. E agora vamos nos concentrar sobre essas substâncias químicas, né? Os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são substâncias que são peptídeos, ou seja, a junção de alguns aminoácidos. Alguns são aminoácidos e outros são aminas. Né? Então, aminas que correspondem às moléculas orgânicas que têm carbono com nitrogênio. Vamos começar a falar um por um para vocês conhecerem. A acetilcolina ela é o neurotransmissor que faz a contração muscular. Então, para que ocorra a contração muscular, tem que acontecer a liberação de acetilcolina entre neurônios e até chegar no músculo. Então, quando essa acetilcolina chega no músculo, é que vai ocorrer aí a contração muscular. O interessante dessa história é que existe uma toxina chamada toxina botulínica, que é o Botox, que isso é produzido por uma bactéria. E essa bactéria, então, ela vai provocar
né, na gente uma doença chamada botulismo. Esse botulismo provoca uma paralisia muscular. Isso pode levar a pessoa à morte. Mas aplicada de forma local, né, ela não se difunde na corrente sanguínea e vai provocar a paralisia daquele músculo que foi aplicado. E aí, quer dizer que para evitar rugas de expressão, né, se está triste, se está feliz, aquelas rugas de franzir a testa, isso determina aí a nossa idade, né? Então ali paralisa o músculo. A nível do sistema nervoso central, a acetilcolina ela tem a função de produzir a memória. Então olha que massa. Na hora que eu estou aqui falando para vocês, está ocorrendo novas sinapses no cérebro de vocês e liberando acetilcolina. Quando vocês forem fazer uma prova, né, ou lembrar de alguma coisa, aí o que acontece? Aquela sinapse acontece novamente e aí você lembra, né? Então sempre a lembrança de algo está relacionado às sinapses com acetilcolina. Beleza. Outro neurotransmissor fantástico é a dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor, digamos assim, do amor, está relacionado a gostar de pessoas, ao relacionamento, tem a motivação, recompensa, tudo isso tem a ver com a dopamina. Lá, numa região específica do cérebro chamada substância negra, a substância negra, o que acontece? Lá nessa região ocorre a produção de dopamina para controlar os movimentos. Então, quando a pessoa tem mal de Parkinson, é que a substância negra, essa região aí do cérebro, ela não está mais produzindo a dopamina e aí a pessoa está perdendo ali os movimentos, né, o controle dos movimentos. Outro neurotransmissor é a serotonina. A gente pode dizer que a serotonina é TDB. O que quer dizer TDB? Tudo de bom. Então a serotonina determina a felicidade, o controle do apetite, aquela sensação de saciedade. Então tudo isso aí é a serotonina. Então a gente pode dizer assim, está feliz? Está com serotonina. Então a baixa produção de serotonina, ou né, nesse caso uma quebra rápida da serotonina, é isso que determina então a depressão, a tristeza, né, e depois disso ocorrendo por muito tempo, né, então seria a depressão. Então os remédios para a depressão têm a ver com isso aqui, né, com a serotonina. E a maioria deles são substâncias, né, são drogas que impedem a reabsorção, ou seja, a recaptação da serotonina, deixando ela ali por mais tempo na sinapse. A adrenalina ou epinefrina é quando está na situação de estresse. Então, fuga, luta, né? Então, o que está acontecendo? Tem ali alguma coisa ali te estressando, né? Tem ali o leão ali querendo te pegar. O que vai acontecer? Vai produzir adrenalina. E a adrenalina, então, está relacionada a isso, ao estresse, fuga, luta. A noradrenalina ou norepinefrina é o neurotransmissor que é o nosso despertador. É aquilo que faz a gente acordar. Então ela vai sair, né? A gente vai sair lá daquele estado, né, onde está tudo baixo e de repente, né, quando a gente produz essa noradrenalina, é o momento que a gente acorda. E a noradrenalina, então, ela vai aumentar o batimento cardíaco, aumentar a frequência respiratória, certo? Também está relacionado à fuga e luta. Outro neurotransmissor fantástico é a endorfina. A endorfina está relacionada ao prazer, né? Então, ao prazer, saciedade, né? Então, algo muito fantástico, a endorfina. A endorfina ela é produzida também quando a gente come aquilo que a gente quer comer muito, sabe? Aquele prato que você ama e que de repente você come. Aquela sensação que a gente tem está ali, serotonina e endorfina. O que mais também? No exercício físico, aeróbico, né? Quando a gente está lá correndo, a gente está lá, né, andando por 1 hora ali mais ou menos, o que acontece? Em algum momento ali do exercício você sente prazer, né? Você vai sentir ali, poxa, eu sou o cara, tô bem pra caramba. E aí aquilo ali é a endorfina. A endorfina, na verdade, ela é o quê? Um analgésico natural. Então, quando a gente tem dor, né, o que acontece? A gente produz a endorfina com essa função de analgesia. Então, algumas drogas, elas fazem com que a gente produza a endorfina. E aí, por exemplo, os opioides, opiáceos. E aí, por exemplo, a morfina. Então, a morfina, por exemplo, acaba sendo o que aí? Uma droga, porque já que faz você produzir endorfina, né, você pode criar uma dependência psíquica, né, e física também em relação a essas drogas, né, que chamadas de opiáceos. Por isso que alguns remédios, eles têm lá a tarja preta, né, não pode ser vendido de qualquer forma, por causa da dependência física e psíquica
que eles produzem. Agora a gente vai falar de neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Os excitatórios são aqueles que ativam as sinapses. Então isso ocorre lá no cérebro lá milhões de vezes para ativar sinapses. Então um desses é o glutamato. O glutamato então é um neurotransmissor relacionado à excitação dos neurônios. Uma superexcitação, às vezes uma superprodução de glutamato. Isso é que pode provocar, por exemplo, as convulsões. Bom, já o inibitório, aquele que vai fazer ali a inibição, aí no caso é o GABA. O GABA é a sigla de ácido gama-aminobutírico. E esse ácido gama-aminobutírico, ou simplesmente GABA, ele serve para quê? Para inibir as sinapses. Então, com isso, controlar, né, atividades neurais para que elas não aconteçam. Então, é aí que entra a ação dos ansiolíticos. Então, o que são ansiolíticos? São as substâncias que quebram a ansiedade, né? Então, que vão quebrar no sentido da palavra, né? Mas que vai atuar sobre a ansiedade e, com isso, de uma forma que vai aumentar a produção do GABA e aumentando essa produção do GABA, ou reduzindo, né, aquela recaptação ou a destruição do GABA, você permanece por mais tempo. E aí, com isso, induz ao sono, diminui a ansiedade, né? E aí que estão a maioria desses remédios chamados de benzodiazepínicos, que aí tem o diazepam, Rivotril. Já a glicina é outro neurotransmissor inibitório que está relacionado com a inibição a nível do sistema nervoso periférico. E assim termina a nossa aula sobre sinapse e neurotransmissores. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma aula muito massa, porque é aí que está a explicação de quase tudo aquilo que nós sentimos, né? Está relacionado com isso aqui. Beleza, gente?